Olá, mais uma vez, seja bem-vindo! Bom, no último sábado nós fizemos a postagem de 4 novos vídeos sobre essa última etapa do processo de escolha. E um dos vídeos tratava do transporte de eleitores. Porém, algumas horas depois da postagem do vídeo, eu decidi pela retirada do vídeo do nosso canal do YouTube, devido a uma contribuição muito pertinente feita por um ex-conselheiro tutelar chamado Alexandre Reis. O comentário dele foi tão pertinente que eu decidi então retirar e gravar novamente com a contribuição dele. Saiba que eu leio todos os comentários em todas as postagens feitas no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Então é uma forma bacana da gente estar aí se falando, enfim. E o comentário do Alexandre foi tão pertinente que então essa decisão eu tomei algumas horas depois e estou gravando nessa quarta-feira esse novo vídeo. A resposta continua sendo a mesma, tá? A pergunta era, o candidato ao cargo de conselheiro tutelar pode fazer o transporte de eleitores? A resposta continua sendo não. E da onde o Luciano tira essa resposta? Bom, assim como outros vídeos, eu fiz esse seguinte comentário. O Estatuto não fala nada a respeito de transporte de eleitores. Na verdade, o Estatuto ele foi muito econômico na hora de falar sobre atribuições do Conselho e, em especial, sobre o processo de escolha, deixando realmente muito por conta dos Conselhos Municipais dos Direitos a decisão. E aí, o Estatuto não diz nada, posso afirmar para você, desconhecemos leis estaduais, fizemos uma grande pesquisa e nem nos sites das Assembleias Legislativas dos Estados, e nenhum Estado disciplinou a questão do transporte. E aí então nós utilizamos o princípio da analogia. O que é? Já expliquei isso em outros vídeos. É a forma com que a justiça decide muitas coisas. Por exemplo, quando há uma lacuna na legislação e há um problema a ser resolvido, que é o caso do transporte de eleitores, a legislação não diz nada, a justiça vai lançar seu olhar para uma outra legislação que já disciplinou algo parecido, algo similar. E é inevitável, no processo de escolha de conselheiros tutelares, a justiça vai sempre fazer analogia com a legislação eleitoral, por mais que eu já disse isso em outro vídeo que você pode assistir no nosso canal no YouTube ou no portal do conselhotutelar.com.br, que esse processo é de escolha de conselheiros tutelares, não é eleição de conselheiros tutelares. Por quê? Porque se fosse um processo eleitoral, seria conduzido pela Justiça Eleitoral e não pelos municípios através do Conselho Municipal dos Direitos. Enfim, a Justiça vai lançar o olhar para a legislação eleitoral porque o processo é muito similar. Na verdade, é extremamente similar, muito igual, Por quê? É o formato eleitor, urna, voto, candidato. Não é? Mandato. O tempo todo nós utilizamos esse linguajar. Então, o que diz a legislação eleitoral? A legislação eleitoral proíbe, caracteriza crime eleitoral, o próprio candidato fazer o transporte de eleitores ou providenciar de outros meios esse transporte. Então, no que diz respeito ao transporte de eleitores, não. O candidato ao cargo de conselheiro tutelar não pode fazer. E eu sei que há uma grande dificuldade em quase todos os municípios que centralizaram o ponto de votação, não é? Uma boa parte dos municípios estabeleceram um único local de votação, geralmente no centro da cidade. E aí aquele candidato que tem aí o seu reduto, onde é o seu trabalho social, ia falar reduto eleitoral, você percebeu, Onde é o seu trabalho social? É lá na zona rural. Como é que ele vai retirar essas pessoas de lá, incentivá-las a comparecer lá no centro da cidade num domingo, que é o domingo próximo? Então, sim, há uma grande dificuldade. Daí entra a contribuição do amigo Alexandre Reis, que fez um comentário muito pertinente e eu estou traduzindo agora. Ele me lembrou que, na verdade, olha que óbvio, os Conselhos Municipais dos Direitos deviam ter feito constar no orçamento deste ano o recurso necessário para fazer esse transporte, quer fazendo a locação de veículos, quer utilizando o recurso público, na verdade é o mais indicado, o funcionário público e os veículos da prefeitura, do município. Porém, é importante que o conselheiro candidato ao cargo de conselheiro está me ouvindo, é que mesmo utilizando a estrutura da prefeitura, há custo. Lembra-se que há óleo diesel nos ônibus, o combustível, álcool ou gasolina, nos carros oficiais, mas o maior custo é a manutenção do funcionário que vai fazer o transporte. São motoristas, é hora extra, é um domingo.
Então, a contribuição do Alexandre foi nisso. Olha, mas é verdade o que você está falando, Luciano. Né? É um grande problema e o candidato não pode fazer o transporte. Mas os conselhos de direitos deveriam ter feito constar na lei orçamentária o recurso necessário para isso também. E é o que muitos municípios não fizeram, né? Não tinha ali recurso necessário nem para a impressão de cédulas de votação. Eu recebi pedidos de conselhos de direito em todos os lugares perguntando se podiam utilizar recurso do FIA para imprimir as cédulas de votação. Quer dizer, esse CMDCA não se preparou fazendo constar no orçamento público o recurso necessário para o processo de escolha, não é? Bom, então a resposta é não. Não pode fazer o transporte de eleitores. Eu sei que essa resposta não agrada muitos candidatos ao cargo de conselheiros tutelares, que talvez até estavam se programando fazer esse transporte. Mas é muito temerário, isso é muito perigoso. Alguém pode fotografar, filmar, mesmo que você não está fazendo escondido, porque você julga que pode ser feito, né? E aí talvez você é eleito. Né? Tomara que seja eleito, mas aí a sua posse pode ser inviabilizada porque alguém pode denunciar. Se houver denúncia, olha, eu não posso falar que é 100%, porque nada é exato na justiça, infelizmente, mas aí 99% de chance de quem for julgar essa denúncia utilizar a legislação eleitoral que proíbe. Então a resposta é a mesma do vídeo anterior. Não, o candidato ao cargo não deve fazer o transporte. Quem deve providenciar o transporte é o município. O CMDCA tem que preparar isso para que todos possam participar da escolha, inclusive os da zona rural, as zonas mais distantes, as regiões mais distantes do município, possam vir participar. Quem quiser participar, visto que o voto não é obrigatório, possa votar. O município teve tempo para se preparar, né? A lei é de 2012, quando unificou a data de eleição. Essa é a grande mágoa, né? Os municípios tiveram tempo. A resolução 170 do CONANDA, que lançou luz sobre isso, pediu para que, né, indicou que os processos começassem com 6 meses, porque dentro de 6 meses muita coisa podia ser, né, preparada para um bom andamento da escolha. E nós sabemos que temos muitos municípios enfrentando o problema. Ah, importante falar. Familiar, não é? É outra história, não é? Eu, se fosse um candidato, eu ia buscar a minha avó, a minha mãe, né, a minha irmã, né, pessoas da sua família, aí é uma outra história, né? Fazendo isso com cuidado, né, porque talvez não tem carro, não tem como ir, claro que você vai buscar sua mãe, sua avó, sua tia, para votar, em especial se eles não têm veículo, né? Isso é feito de uma forma honesta, transparente, é uma coisa. Transportar eleitores, aquela coisa da massa, não, tá? Bom, espero que você tenha assistido os outros vídeos que estão no nosso canal no YouTube, tenha curtido a nossa página no Facebook. Enfim, mais uma vez vou desejar para você boa sorte. Um grande abraço e mais uma vez obrigado ao amigo Alexandre Reis, que fez aí essa importante ponderação. Tem que constar nos orçamentos públicos o recurso necessário para todas as etapas do processo de escolha. Grande abraço.